Fala, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos dar aí continuidade à nossa contagem regressiva EAN 2020 e dessa vez com análise combinatória, que foi o assunto vencedor da nossa enquete aqui no canal. Bom, se você está chegando agora, né, esse é o seu primeiro vídeo que você vai assistir aqui no canal, nós temos aqui uma playlist, tá? Do qual eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com uma série de contagens regressivas, que são revisões baseadas aí no edital da prova, tá? E nós já fizemos aí uma série de revisões, falamos de geometria plana, trigonometria, funções, produtos notáveis, fatoração, inequação, já perdi até a conta, polinômios, e dessa vez vamos falar de análise combinatória, beleza? Bom, já botei aqui até no topo aqui, destaquei lá do edital os tópicos que ele vai abordar, né? Princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples, permutação com repetição e combinações simples. Vamos ver tudo isso nessa revisão, nessa contagem regressiva. Bom, galera, vou pedir aquela força para vocês. Eu sei que vocês estão aqui sempre me ajudando, comentando, curtindo, mas eu tenho que insistir nisso, né, para você compartilhar, avisa aí para os seus amigos, coloca aí nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho, que eu estou tentando manter aí toda semana um material aí de qualidade para vocês, tá? Para a gente chegar nessa prova aí afiado e garantir essa farda. Beleza? Então, fechou? Tamo junto? Então, vamos lá, sem perda de tempo, primeira questão. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abordar todos esses assuntos aqui que eu destaquei diretamente lá do edital, ok? Então, a gente vai começar com fatorial, que é uma ferramenta muito útil, tá, nos problemas de contagem. Então, vamos lá, fatorial. Fabrício, o que vem a ser, então, o fatorial de um número natural? Fatorial, ele é definido para números naturais. É o seguinte, nós dizemos n fatorial, símbolo é esse ponto de exclamação, como produto desse natural por todos os seus antecessores naturais até o 1, tá? Então, observe que aqui eu venho multiplicando o n pelo seu antecessor natural. Se o natural é n, o seu antecessor é n menos 1. É muito importante você saber representar isso muito bem, tá? Então, um exemplo aqui, ó, bem simples, ó. Exemplo, 5 fatorial. O que é 5 fatorial, então? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Claro que o 1 aqui não faz muita diferença porque ele é neutro na multiplicação, né? Quando você multiplica isso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, isso aqui dá precisamente 120. Bom, quero chamar a atenção de vocês para uma propriedade dos fatoriais que a gente vai usar muito. Seguinte, observe que 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, observe que depois do 5, o que aparece aqui, pela própria definição de fatorial, é 4 fatorial. Então, a gente pode representar sempre um número fatorial, n fatorial, como sendo n vezes n menos 1 fatorial, tá? Então, isso vai ser muito utilizado, isso ajuda muito a simplificar algumas contas, tá? Lembrando que n fatorial está definido para todo número natural maior ou igual a 1, tá? Só para deixar aqui registrado, por definição, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial, por mais estranho que pareça, também é 1. Então, isso aqui é necessário saber. Beleza, galera? Então é o seguinte, eu vou aqui partir logo para a primeira questão, que envolve fatorial, e diz o seguinte: se x fatorial vezes x mais 1 fatorial sobre x menos 1 fatorial vezes x fatorial é igual a 20, então x vale. Então, deixa eu montar isso aqui para você. Vamos lá, essa igualdade, x fatorial vezes x mais 1 fatorial
sobre x menos 1 fatorial vezes x fatorial. E isso é igual a 20, diz lá o exercício. Bom, de cara, meu amigo, não importa qual seja o valor de x aqui, x fatorial e x fatorial eu posso simplesmente cancelar. É um número, né, que aqui como só tenho fatores, eu posso simplificar sem problema nenhum. Aí me sobra o seguinte, x mais 1 fatorial sobre x menos 1 fatorial igual a 20. Cara, qual é o macete? O que eu tenho que fazer toda vez que você se deparar com esse tipo de situação? Você vai pegar o maior e vai desenvolver até o menor utilizando a nossa propriedade aqui dos fatoriais. Como assim, Fabrício? Observe o seguinte, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. X mais 1 é maior do que x menos 1. Procede? Então, eu vou desenvolver o fatorial até x menos 1 fatorial, porque vai aparecer, ó, são números naturais. Então, vai ficar assim, ó, x mais 1. Quem é que vem antes do x mais 1? É o x, né? Então, vezes x. Quem vem antes do x? X menos 1. E aí, eu paro aqui no x menos 1 fatorial. Por quê? Você já deve ter percebido que aí, como eu tenho fatores, tanto no numerador quanto no denominador, eu posso efetuar uma simplificação. Eu posso cancelar x menos 1 fatorial com x menos 1 fatorial, assim como eu fiz com o x fatorial logo de cara. E aí, meu amigo, olha lá, molezinho, ó, aplico aqui uma distributiva, ó, x vezes x, x vezes 1. Vou chegar na seguinte equação, x ao quadrado mais x igual a 20. Chegando aqui na forma padrão da equação do segundo grau, x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. E aí, se vocês me permitirem, eu vou resolver esta equação por soma e produto. A soma aqui é menos 1, lembrando que é menos b sobre a, né? O a é 1, o b é 1, então fica menos 1 sobre 1. E o produto é menos 20 sobre 1, né? C sobre a. E aí eu vou pensar em dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 20. Então, é fácil perceber que você tem x igual a menos 5 ou x igual a 4. Notem, menos 5 mais 4 dá menos 1, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Entretanto, a gente deve lembrar que o fatorial está definido para números naturais. Então, x menos 5 está fora, né? Observe que quando eu substituo aqui, menos 5 mais 1 dá menos 4, então isso está fora. Restando assim, x igual a 4. Ah lá, meu amigo, aqui é assim, rapaz. A gente mata a questão rapidinho. Isso aí. Beleza, galera? Então, ó, o que eu tenho que levar de fatorial, Fabrício? Fatorial, definição de fatorial, tem que saber, lógico. Sobretudo, propriedade aqui, ó, espertaça, que ajuda a gente a simplificar aqui, né? Sempre que surge esses quocientes entre fatorial, então é clássico você ter que usar essa propriedade. A gente ainda vai ver isso ainda utilizando valores numéricos, beleza? Show, galera! Então vamos lá, segunda questão. Vamos rolar aqui. Segunda questão. Fazer a leitura. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes
que esse aparelho pode transmitir determinada por. Bom, galera, chegamos a ele. Anotem aí. Princípio fundamental da contagem. Está lá no edital. Esse princípio ele é o principal argumento, é a principal técnica que nós usamos para contar. Beleza? O que diz esse princípio? Vamos supor que você tenha uma determinada ação. E essa ação ela pode ser dividida em duas etapas. Etapa 1 e etapa 2. Vamos dizer que a etapa 1 seja composta de M possibilidades. M possibilidades. E que a etapa 2 seja composta por N possibilidades de escolha. O que diz o princípio fundamental da contagem? Ele vai dizer o seguinte, olha, o total de possibilidades da ação é o produto das possibilidades de cada etapa, ou seja, M vezes N. E é claro que você pode dividir, dependendo da ação, em mais etapas e assim o resultado final, o total de possibilidades dessa ação, é o produto das possibilidades de cada ação. Então, isso é, como o próprio nome do princípio já diz, fundamental. Ele rege muitos dos exercícios, muitos dos problemas de contagem, ok? E este é um problema do qual a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, uma tática que é bastante utilizada é você desenhar, tá? Desenha, porque ele ajuda você a enxergar a situação. Então, eu vou colocar da seguinte forma. Isso é bastante clássico nas resoluções. A gente coloca algumas lacunas para representar a situação. No caso aqui, essas lacunas vão representar as chaves, tá? Ele diz que são 4 chaves, tá bom? Eu tenho, esse aparelho possui 4 chaves seletoras. Então, eu vou dizer o seguinte, essa aqui é a chave número 1, essa aqui é a chave número 2, essa é a chave número 3 e essa é a chave número 4, beleza? Aí ele diz o seguinte, olha, cada chave ela pode ter 2 posições, tá? Cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então, observa o seguinte, um erro que é bastante comum é o aluno fazer, eu tenho 4 chaves, 2 posições, 2 vezes 4, 8. E não é. Nesse caso, o que acontece? Vamos dividir a ação de escolher, né, a posição de cada chave. Então, etapa número 1, escolha da posição, né, da seleção para a chave 1. A chave 1 pode ter a posição 0 ou a posição 1. Então, são 2 possibilidades para a chave 1. Da mesma forma, a chave 2 pode estar selecionada ali o 0 ou 1. Também são 2 possibilidades, ok? Novamente, para a chave 3, eu tenho 2 possibilidades. Então, observe o seguinte, eu estou observando, né, a ação escolher, né, a frequência, observando cada etapa. Etapa número 1, a escolha da posição da seletora da chave 1. Chave 2, a mesma coisa, é a etapa 2. Etapa 3, a posição da chave 3. E assim, por fim, a chave 4. Então, o que vai dizer aqui o nosso princípio fundamental da contagem? Ele garante para você o seguinte, olha, o total de possibilidades é o produto das possibilidades de cada etapa. Sendo assim, multiplicando isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Está aqui, na letra D da questão, amigão. Agora, observa aqui, olhinho nisso aqui, amigo, olha aí. Olha aí. Tá ali 8, né? Por quê? Não tá à toa, não. Porque ele botou aqui, tem 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 2. Pode estar na posição 0 ou 1. 2 possibilidades. O aluno que está desavisado vai fazer o quê? 2 vezes 4, 8. E não é. Tá aqui, Então, você tem que sempre tentar se posicionar, né, no lugar de quem vai executar a ação.
Então você está olhando ali para as 4 posições, as 4 chaves, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então é esse o olhar que você tem que ter para a análise combinatória. Nunca tentando mecanizar, nunca tentando tornar uma regra sempre. Você tem que fazer análise. Por isso, análise combinatória. Maravilha, galera. Claro que tem umas dicas, tem uns bizus. Então vamos lá. Olha só essa terceira questão aqui, galera. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos nos quais o algarismo 5 aparece? Bom, o que acontece, galera? Aqui eu vou lhe dar a primeira dica fundamental. Quando você observar que existem muitas possibilidades de análise, você tem que tentar olhar para uma situação oposta, uma situação inversa. Olha só essa aqui. Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos, ou seja, não podem se repetir, nos quais o algarismo 5 aparece? Bom, quais são os dígitos, né? Os dígitos são, naturalmente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Maravilha, tá aí, tranquilo. Aí eu quero números com 3 dígitos distintos. Então, vou colocar aqui, ó, centenas, dezenas e unidades, ok? O mesmo esquema que nós fizemos ali há pouco. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar no problema sem a restrição, que é o algarismo 5 aparecer, porque observe que se eu tivesse que analisar cada caso, eu tenho que ver onde o 5 está, se o 5 está na centena, se o 5 está na dezena, se o 5 está na unidade. Não quero saber disso. O que eu quero saber é o seguinte, amigo. Sem restrição, o problema fica fácil. Por que o problema fica fácil? Vamos pensar. Esquece a restrição. Para as centenas, quais são as possibilidades? Mas, Fabrício, por que você está começando pelas centenas e não pelas unidades? Porque as centenas é mais restrita. Nas centenas, por exemplo, eu não posso começar com 0. Tá certo? Então, eu devo sempre começar a contar as possibilidades pela situação mais restrita. E nesse caso, a posição mais restrita aqui é o das centenas. Então, observe que eu tenho 10 possibilidades, mas o 0 não pode. Então, restam 9 possibilidades. Beleza. Então, como eu não posso repetir, eu não posso usar o algarismo que eu usei aqui, que foi de 1 a 9. Suponha que tenha sido 4. Mas aí, para as dezenas, eu volto a poder usar o 0. Então, eu tenho também 9 possibilidades. Ok? Suponha que eu tenha usado o próprio 0. Então, eu já usei 2 algarismos. Como eu não posso repetir esses 2, aqui me restam 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que eu vou fazer? Vou multiplicar o total das possibilidades de cada etapa. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9 dá... 81 vezes 8, né? 8 vezes 8 dá 64. 648. Maravilha. Show! Agora, o que eu vou pensar? Agora, qual vai ser o raciocínio? Bom, aqui eu contei demais, porque eu quero saber apenas aqueles nos quais o algarismo 5 aparece. O que eu vou pensar? Eu vou pensar na quantidade de vezes que o algarismo 5 não aparece. Por quê? Porque se eu tenho o total, e aí eu consigo contar a quantidade de vezes que o 5 não aparece, fazendo o total menos essa quantidade de vezes em que o 5 não está, o que vai aparecer? A quantidade de vezes que o 5 apareceu, né? A quantidade de números onde, né, de 3 dígitos distintos, onde o 5 apareceu. Então, qual é o macete aqui? Ó? Eu vou eliminar o 5 da minha opção, tá? Ó, sem o 5 agora. Sem o 5. Sem o algarismo, vou botar aqui, sem o algarismo 5. Como é que fica, então, essa contagem? Vamos ver. 3 dígitos. Então, centena, dezena
e unidade. Ó. Centena, dezena e unidade. Vamos lá. Não pode o 5, porque o 5 já está fora dessa brincadeira. Não pode o 0. Então, quantas são as possibilidades? São 8 possibilidades. Beleza. Aí aqui eu não posso usar o algarismo que eu usei nas centenas, mas eu volto a poder usar o 0, porque aí não tem problema, né? Então aqui eu tenho 8 possibilidades. Por fim, nas unidades, eu tenho 7 possibilidades, porque eu não posso nem usar o 8 daqui, né? Não posso usar o algarismo que eu usei nas centenas e nem o que eu usei nas dezenas. Já lembrando que eu tinha 9, então aqui eu só tenho 8 porque eu não posso o 0. Aí aqui eu volto a ter o 0 como possibilidade. Então continuo com 8 possibilidades. Como eu não posso usar nem o algarismo que eu usei nas centenas, nem o algarismo que eu usei nas dezenas, me restam 7 possibilidades. Então, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, temos 8 vezes 8 vezes 7. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 7, 4 vezes 7 dá 28, vão 2. 6 vezes 7 dá 42, com mais 2, 44. Sim, beleza. Olha só, galera, o que apareceu aqui, ó. Olha o que apareceu, meu irmão. Eu tenho o total de algarismos que podem ser escritos, né, com 3 dígitos distintos. E agora eu tenho a quantidade de vezes que o 5 não aparece. Então, quando eu faço a diferença, 648 menos 448, ou seja, o total menos os números de 3 dígitos distintos em que o 5 não aparece, a diferença é exatamente a quantidade de números de 3 dígitos cujo valor 5, cujo algarismo 5 aparece. E isso você encontra aqui, ó, na letra B, meu amigo. É isso aí. Então, aqui nessa questão, ela é importante você perceber essa técnica de contagem. Percebeu que vai ter que dividir em vários casos? Olha para o caso oposto, o caso complementar, tá? O caso complementar. Eu estou ali olhando, quero ver quantas vezes, né, os números onde o algarismo 5 aparece. E quando ele não aparece, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil, só tirar o 5 da parada. É só tirar o 5 da parada. E aí, claro, se eu tenho o total de números com 3 dígitos distintos, é o total. E eu tenho a quantidade desses números, né, onde o 5 não aparece, que foram 448, a diferença é a quantidade de números com 3 algarismos distintos em que o 5 está lá. E o resultado aqui nesse exercício foi 200. Beleza, meu irmão? Questão de número 3 também, muito boa. Essa aqui é para levar, meu irmão, junto. Isso aqui tem que estar contigo. Essa prática, essa técnica de resolver questões de contagem é muito comum, beleza? Show, campeão! Vamos lá! Então já falamos de fatorial e já falamos de princípio fundamental da contagem, que daqui para frente vai junto, né? O princípio fundamental da contagem é a base, é o princípio fundamental, não é à toa, né? Princípio fundamental. Bom, agora chegou a vez da gente falar de permutação simples. Tá lá também, permutação simples. Galera, antes de atacar a questão, eu quero falar com vocês sobre permutação simples. Bom, problemas de permutação, primeiramente, permutar é trocar, tá? Permutar é trocar. Então, são problemas em que você vai observar a troca. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Quantas são as maneiras de você reescrever a palavra, vou botar aqui uma palavra simples, palavra sal? De quantas maneiras você pode ordenar? Então, permutação está muito ligada à ideia de você ordenar em fila. Então, claro que, por exemplo, a palavra sal, sal é uma própria possível forma de organizar. Mas você pode também ter
SLA. Bom, você pode ter ASL. Também pode ser ALS. Você ainda pode ter LAS. E, por fim, você ainda pode ter LSA, que me dá um total de 6 resultados possíveis. E aí, meu amigo, claro que você que já estudou, já se ligou no princípio fundamental da contagem, você pode organizar da seguinte maneira, né? Ó, pensa numa fila, quantas possibilidades existem para ocupar a primeira posição? São 3 possibilidades. Na segunda posição, 2 possibilidades. Então, primeira possibilidade, segunda posição, terceira posição. Na terceira posição, naturalmente, só resta uma possibilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 vezes 1. E como a gente já estudou, fatorial, a gente pode observar que isso é o mesmo que 3 fatorial. E isso, meu amigo, é uma permutação de 3 objetos. Então, permutação de n objetos é dado por n fatorial. Então, essa fórmula ela é muito útil, é uma fórmula da qual a gente precisa decorar, tá bom? Então, permutação tem que estar ligada àquela ideia de ordenar numa fila. Eu te dou 5 pessoas, de quantas maneiras você consegue ordenar essas pessoas em uma fila? Vai ser exatamente 5 fatorial, 120. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse exercício aqui de você ordenar letras. Dada uma palavra qualquer, a quantidade de possibilidades de você ordenar essas letras é chamado de anagramas, tá? Anagramas também. Problemas de anagramas são problemas de permutação, tá? Então aqui a gente tem quantos são os anagramas da palavra sal? São 6, porque eu tenho 3 letras, 3 fatorial. Então isso aqui é a resposta para o problema dos anagramas, ok? Detalhe, quando nenhuma letra é repetida, porque se for, daqui a pouco a gente vai ver, isso é uma permutação com repetição. Eu vou mostrar um exercício fantástico que vai, ó, abrir a sua mente. Beleza, agora vamos ao exercício número 4. Davi e Eva têm 3 filhos, Ana, Bia e Carlos. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. O número de possibilidades dessa foto ser tirada em que o casal aparece junto é... Bom, galera, é o seguinte, olha, vamos pensar aqui, né? O exercício nos facilitou com as iniciais, né? D, E, A, B e C. Então, A de Ana, B de Bia, C de Carlos, D de Davi, E de Eva. Então vamos pensar aqui, lembra aquela história, né? Desenhar sempre ajuda você a organizar a sua estratégia. Não tenha vergonha disso. Eu não tenho a menor dúvida de que desenhar, esquematizar é sempre uma forma de você visualizar o que está acontecendo. Bom, então olha só. Uma possível forma de você organizar essa família para você tirar essa foto é botar exatamente da forma que está aqui, ó. Põe o Davi, ó, Davizão do Física 2.0, não, Davizão tem outra esposa, não é a Eva. Davi, Eva, juntinhos, aí põe a Ana, a Bia e o Carlos. Aí o que acontece? Eu vou até passar um círculo aqui, ó, em volta do Davi e da Eva, porque eles não podem se separar. Então uma outra possibilidade é você olhar, por exemplo, assim, ó, põe a Ana aqui, Davi e Eva, juntinhos, ó, Davi e Eva aqui, a Bia e depois o Carlos. Então observe o seguinte, na verdade, quando a gente quer manter esses 2 objetos juntos, a gente passa a olhar eles como um único objeto. Então, na verdade, quando você passa esse círculo aqui em volta desses 2 objetos,
observa que eu posso olhar como se eu tivesse apenas 4 objetos, né? 4 pessoas. Deixa eu botar pessoas, porque o problema fala, né, de pessoas. 4 pessoas, né? Claro, entre aspas, são 5, mas é como você tivesse colocado ali uma corrente em volta ali de Davi e Eva, e eles não podem se separar, beleza? Então, na verdade, é um problema que você tem de permutar 4 pessoas. Aí, permutação de 4 pessoas é 4 fatorial, e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso me dá 24 possibilidades. Aí você olha ali para a letra B, vai ali com a caneta e... Volta, amigão, calma aí. Tem um detalhe importante. Olha só, observe que essa configuração aqui, ó, que a gente imaginou, eu poderia ter feito assim, ó, Eva e Davi juntinhos, ó, juntinhos, e depois Ana, Bia e Carlos. Então significa o seguinte, para cada configuração em que eles aparecem aqui, Davi e Eva, pode ser Eva e Davi. Então, na verdade, o que acontece, galera? A gente tem que tomar um cuidado danado, porque nesse caso, claro que vai me dar o dobro de possibilidades que eu contei aqui, né? Para cada uma dessas 24 aqui, ó, para cada uma dessas 24, eu vou ter mais 24 aqui. Então, vai ser 2 vezes 24, que me dá 48, que é a resposta, que está aqui, ó. Mas tomem cuidado, porque se no caso fossem 3 pessoas, não seria 3 vezes 24, tá? Por quê? Porque, na verdade, é o número de permutações desses 3 objetos. Então, na verdade, aqui é 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Mas se fossem 3 pessoas juntas, o total de possibilidades, né, de ordens que elas poderiam estar entre si e juntas, seria 3 fatorial. Então, você teria que multiplicar por 3 fatorial, que é, no caso, 6 e não 3. Então, muita atenção na hora de você perceber o que vai ter que multiplicar, tá bom? Então, aqui esse exercício eu acho importantíssimo, do qual a gente falou de anagramas, técnica aqui, ó, de quando você tem que permanecer juntos. E detalhe, e se não fossem para ficar juntos? Pensa no seguinte, a mesma técnica que a gente usou no exercício anterior. Se eles não pudessem ficar juntos, você calcula o total sem restrição, calcula o total de vezes que eles aparecem juntos e depois faz a diferença do total menos a quantidade de vezes que eles aparecem juntos, porque o que sobra é a quantidade de vezes que eles não estão juntos. Entenderam? Por quê? Porque seria muito difícil, você teria muitas possibilidades para analisar e ficaria praticamente impossível de você fazer esse exercício. Então, essa técnica, essa tática, ela é importantíssima. Você tem que ir com essa técnica, com esse bizu para resolver essas questões. Maravilha! Vamos lá. Quinta questão, amigão. Quinta questão agora, ó. Vamos lá, vamos voltar lá para o topo, rapidinho. Ó, edital. Princípio fundamental da contagem foi fatorial, foi permutação simples, foi. Restam apenas agora permutação com repetição e combinação simples. Vamos falar primeiramente de combinação simples. Então, vamos lá, combinação simples. Tá lá, galera. Que maravilha, hein? Aula aqui, ó, completinha para você. Combinações simples. Combinações simples. Vamos falar delas. Bom, primeiramente, o que vem a ser uma combinação, Fabrício? Combinação é toda vez que você vai selecionar um pequeno grupo de um grupo maior. Exemplo, olha só. Eu tenho, digamos, eu quero selecionar 2 pessoas, formar uma dupla, tá? E eu tenho 5 pessoas para escolher, total, pessoas, tá? Isso aqui não precisa nem, eu vou apagar isso aqui, tá? É só para ajudar a pensar, total, tá? Esse aqui é o total. Aí o que acontece? Vamos dizer, as pessoas são A, B, C, D,
e E. São 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí vamos supor que as pessoas selecionadas tenham sido as pessoas A, E, C, por exemplo, tá? Observe que a dupla AC ou a dupla CA constitui a mesma dupla, são iguais. A dupla C e a dupla CA. Antônio e Carlos, Carlos e Antônio constituem a mesma dupla. Então, toda vez que você tiver aqui num grupo maior, selecionar um pequeno grupo desse grupo maior, e a ordem da escolha não afeta a sua contagem, porque se tivesse, vamos supor, né? Se fosse o Antônio para presidente e o Carlos para vice-presidente, ou Carlos para presidente e Antônio para vice-presidência, são situações diferentes. Então aqui eu tenho dois casos, duas possibilidades. Antônio presidente, Carlos vice-presidente. Carlos presidente, Antônio vice-presidente. São duas configurações diferentes. Agora, formação de dupla, Antônio e Carlos, Carlos e Antônio são a mesma coisa, é a mesma dupla. Quando isso acontece, a gente está falando de combinação simples. Meu amigo, combinação simples. Então, ó, vamos lá, deixa eu só apagar isso daqui para a gente falar da fórmula. A fórmula de combinação simples, então, toda vez que a ordem da escolha não afeta, a gente vai falar de combinação simples. E qual é a fórmula de combinação simples, Fabrício? Combinação de N objetos tomados PAP, ou seja, N é o grupo maior, é onde você vai escolher. P é a quantidade do grupinho que você quer formar. Essa fórmula é dada por N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Show! Beleza, agora nesse exercício a gente vai ver isso na prática, amigão. Vamos fazer a leitura. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão. Então tem que ter a comitiva, vamos lá. A comitiva, deixa eu já anotar aqui, que são muitos dados, e aí senão a gente acaba se perdendo. A comitiva tem, aí já me perdi, composta por um capitão, achei, um capitão, então tem um capitão, maravilha. Dois tenentes, e dois sargentos. Então tem que ter mais dois sargentos. Beleza. Ok. Estão aptos para serem escalados 3 capitães. Então, do total desses capitães, eu tenho 3, né? Eu tenho que escolher um de 3. 2 tenentes, eu tenho o total de 5 tenentes. E eu tenho um total de 7 sargentos. Galera, olha só. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Campeão, preste atenção. Olha só. Olha esse exemplo aqui. 2 tenentes. Eu tenho que escolher num grupo, um total de 5 tenentes. Tenente A e Tenente B. Tenente B e Tenente A constituem a mesma dupla. Não mudou a ordem não mudou a contagem. Combinação. E aí, como é que a gente faz? Isso aqui vai ser uma combinação, ó, combinação de 5, 2 a 2. Aqui, ó, o N é o maior sempre e o P é o menor. Claro que aqui você até pode, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode chegar e falar, então, Fabrício, aqui é combinação, é uma combinação de 3, 1 a 1. Sim, mas aqui a gente tem que saber, tem que ter em mente que exatamente são 3 possibilidades, né? Eu quero um capitão, eu tenho 3 capitães ali para escolher. Então são 3 possibilidades, direto, né? Se você aplicar essa fórmula, você vai encontrar exatamente 3, tá bom? Bom, vamos aplicar aqui então a fórmula para combinação de 5, 2 a 2. Então isso aqui é 5 fatorial sobre 2 fatorial, olha lá a fórmula, é o P, vezes 5 menos 2, 3 fatorial. Ó, simplificação com fatorial. O que a gente faz? Desenvolve maior até encontrar
ou menor. Nesse caso, não necessariamente o menor, porque é mais interessante você desenvolver até o 3 fatorial. Olha só o que vai acontecer, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vou parar aqui, sobre 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. Fabrício, e se eu quiser desenvolver até o final, tem problema? Claro que não, né? É que dependendo do valor, vai ficar mais complicado, né? Se for um número muito grande, você vai perder tempo, e a ideia não é essa, né? Agora, multiplicando aqui, né? 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Fim. Olha aqui, meu amigo. Tenho 7 sargentos, quero escolher 2. Sargento A e sargento C. Sargento C. Sargento C e sargento A, mesma dupla. Então, combinação. Combinação clássico. Clássico de combinação. Combinação 7, 2 a 2. Então, isso aqui é 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 7 menos 2 dá 5 fatorial. O que a gente vai fazer? Desenvolve o 7 fatorial até encontrar o 5 fatorial. Aí fica 2 fatorial, que é 2, vezes 5 fatorial, que eu não vou desenvolver. Por quê? Porque eu já vou cortar aqui. Então, aqui eu vou ter, posso simplificar logo aqui, né? 6 com 2 dá 3, 3 vezes 7 dá 21. Aí, olha só o interessante. A gente tem que formar a comitiva. Essa é a ação, que eu dividi em etapas. Etapa 1, escolha do capitão. Eu tenho 3 possibilidades. Etapa 2, escolha do tenente. Para a escolha do tenente, eu tenho 10 possibilidades. E para, finalmente, o sargento, eu tenho 21 possibilidades. O que garante o princípio fundamental da contagem? Que o total de possibilidades é o produto das possibilidades de cada etapa. Multiplicando isso aqui, você vai encontrar 630. 630 está lá, ó. Ainda bem, por alívio, ai que beleza. Letra A, meu amigo. Então, ó, o que você tem que levar dessa questão? Fórmula de combinação, amigão. Tem que decorar, não tem jeito. E, fundamentalmente, saber identificar quando aplicar. Então, você vai aplicar combinações quando a ordem da escolha não afeta na contagem. Eu chamando o tenente A e o tenente B, ou o tenente B e o tenente A em ordens diferentes, a dupla é a mesma. Então você não tem esse problema, tá ok? Epa, calma aí. Caramba, foi mal, galera. Vamos lá. Para finalizar a questão de número 6. Amigão, última questão, tá? E aí eu já vou pedir novamente aquela sua força que vocês têm dado, vocês aí que têm assistido aí as aulas de aprendizes marinheiros. Pô, eu tenho só a agradecer a vocês têm sido assim companheiros nessa jornada e eu quero retribuir isso que vocês estão fazendo da melhor forma possível, tá? Então, dá aquela força aqui para mim, para eu poder continuar esse trabalho, tá? Compartilha aí, avisa, né? Dá o seu like, que isso é importante pra caramba para eu manter esse trabalho aí para vocês, beleza? Então vamos lá falar finalmente vamos só dar aquela volta aqui até o início. Princípio fundamental da contagem foi fatorial, foi permutação simples, foi combinação simples, foi permutação com repetição. Vamos varrer esse edital, meu amigo. Permutação com repetição. Vamos lá. Permutação com repetição. Esse é o último tópico. Com repetição. Bom, galera, eu vou te dar um exemplo que é clássico, que é o dos anagramas. Lembra que a gente falou? Anagramas é aquela sequência que você pode formar com as letras de uma palavra, formando uma palavra nova com ou sem sentido, tá? Muito importante. Você pode formar uma outra palavra sem sentido algum pra gente, ok? E aí, o que acontece? Eu falei, já levantei até a bola lá com vocês. A palavra, ela pode ter letras repetidas. Então, eu vou dar aquela exagerada. Por exemplo, a palavra
Ra. Observe, por exemplo, que se eu trocar... Ah, professor Paulo aí apareceu, ó. Professor Paulo, eu tenho que desabilitar isso, eu sempre esqueço na hora de montar essa aula para vocês, eu esqueço de desabilitar essas notificações. Ó, professor Paulo lá, Paulo Pereira do Equaciona, grande amigo meu de anos, a gente trabalhou junto vários anos, grande amigo, grande mestre, todos aí vocês devem conhecê-lo, se não conhece, vai lá, professor Paulo Pereira do canal Equaciona, fantástico, o cara tem tudo, amigão, tudo de matemática, tá? Então é o seguinte, ó, quero fazer a permutação, quero descobrir quantos anagramas tem da palavra arara. Observe o seguinte, amigão, existem trocas, permutação, trocas, que não vai mudar nada. Por exemplo, se eu trocar esse A com esse A aqui, não mudou nada. Se eu troco esse R com esse R aqui, não muda nada, a palavra fica a mesma. Então, trata-se de uma permutação com repetição. Então, como é que você vai fazer para determinar isto? Seguinte, aquela técnica de contagem. Finge que não tem problema. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, você vai escrever 5 fatorial. Então, 5 fatorial. Então, ó, 5 fatorial. Mas o que acontece? Eu vou dividir por 3 fatorial, por quê? Que é o número de permutações da letra A. Eu tenho 3 letras A's repetidas. Então, essas permutações, tá? Essas trocas não alteram. Então, eu divido por 3 fatorial para corrigir isso. Da mesma forma, a letra R, como ela se repete 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. Lembra que naquele exercício a gente multiplicou por 2? Aqui, para corrigir, a gente vai dividir por 2. Só que lembrando que aquele 2 é 2 fatorial. Então, se naquele caso a gente multiplicou, aqui para corrigir é o inverso. Divide. Então, permutação com repetição. Você pega o total, permutação de 5 objetos. Aí você põe aqui, ó, com 3 letras se repetindo, 2 letras se repetindo e quantas outras tiverem, tá? Então, aqui, resolvendo isso, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, a gente já está maceteado aqui, né? Ó, sobre 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que é 2. Aqui eu venho e cancelo, obtendo aqui a solução aqui vai dar 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, esse exemplo aqui é aquele classicão para permutação com repetição. Agora, por que eu tenho feito isso, colocado um exemplo assim simples e aí depois a gente vai para o exercício? Porque essa é a melhor tática. Você grava o exercício simples e tenta olhar para o exercício para adaptar o exercício nesses exemplos simples. Olha só o que vai acontecer nessa sexta questão, galera. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura. O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B passando por C é... Bom, vamos dividir em etapas. Primeiro eu tenho que chegar em C, porque tem que passar por C. E depois de C para B. Então, primeira etapa, olha só que eu já estou dividindo a contagem em etapas. A primeira etapa é sair de A e chegar em C. Quando ele diz lá os menores caminhos, é o seguinte, galera, é porque eu poderia, vamos supor, eu poderia vir aqui, seguindo para cá, aí eu volto, aí eu venho para cá, dou uma volta, dou um rolê para cá, dou outro rolezinho, volto para cá, e aí você tem infinitos caminhos. Então, os menores caminhos são aqueles que você só pode se deslocar, para chegar daqui para cá, o mínimo é se deslocar para a direita e para cima. Então, vamos ilustrar aqui, ó. Direita, aí eu subo uma, aí venho para cá, para a direita, subo e subo. Então aqui eu tenho um caminho.
Eu vou criar um código aqui. Eu vou dizer que, quando eu ando para a direita, eu vou dizer que eu tenho D. Quando eu subo, eu vou para cima, C. Tá bom? Então ficou assim, ó, D, C, D, D, C, C. Ou seja, observe que eu tenho a seguinte sequência. D, C, D, D, C, C. Um outro caminho possível é esse daqui. Deixa eu fazer em azul. Ó, para cima, para cima, para cima. Direita, direita, direita. Então, cima, 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 direita, direita, direita. Observe que a quantidade de vezes que eu preciso ir para a direita e a quantidade de vezes que eu tenho que ir para cima é a mesma. Tanto nesse caminho, quanto nesse caminho. Amigão, olha para a palavra arara, que para a gente faz sentido, e abstrai e olha essa palavra aqui, ó, CCDDD. O que é isso? Ora, nada mais é do que uma permutação com repetição, porque cada caminho aqui vai me dizer a posição que onde estão essas letras. Então, o que a gente tem aqui é, olha só, tenta fazer esse link, é a mesma coisa, é o mesmo problema. O total de caminhos é o total de permutações dessas 6 letras. Então, só que observe que de A para C, eu vou ter uma permutação de 6 objetos, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 3 deles se repetem e os outros 3 também. Então, ó, é dado pelo exemplo acima, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Pô, fantástico isso, né, cara? Então, ó, essa comparação aqui, ela é muito importante. Então, quando a gente fala, ó, desenha, ajuda a gente a enxergar o problema. Então, olha só, vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui tanto faz, né? Porque embaixo você tem 3 fatorial vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 dá 6. Esse 3 fatorial eu vou deixar indicado porque eu posso cortar esse 6 com esse 6, chegando aqui a um total de 4 vezes 5, 20 possibilidades. Maravilha! Resolvi a etapa 1, cheguei em C. Agora eu vou de C para B. E de C para B, ó, mesmo raciocínio. Vamos fazer aqui uma simulação. Ó. Eu venho aqui para a direita, aí eu resolvo subir aqui, cima, direita, direita e cima. Então, ó, direita, direita, cima, direita, direita e cima. Então, observe que eu tenho também, ó, esse trajeto aqui, ó, D, agora aqui, esse aqui foi para a primeira, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então vai ficar assim, ó. Opa, subiu muito. Ó, D, D, C, D, D, C. Agora o que acontece? Eu tenho 4 Ds e 2 Cs. Qualquer caminho que você faça de C para B vai ser a mesma coisa, o mesmo que aconteceu no primeiro caso. Então aqui nós temos uma permutação de 6 objetos, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que agora 4 fatorial, 2 fatorial, né? Porque eu tenho 4 Ds se repetindo e 2 Cs se repetindo. Então isso aqui fica 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, efetuando aqui as simplificações, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, ó, 4 fatorial, cancelo. Aqui eu tenho 2, né? 2 fatorial é 2. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 5, 30. 30 divididos por 2 vai dar... 6 vezes 5, 30 divididos por 2 dá 15. Pronto. Então, ó, etapa 1 eu tenho 20 possibilidades. Etapa 2 eu tenho 15 possibilidades. Pelo PFC, temos um total de 20 vezes 15, que é igual a 300 possibilidades, e 300 está aqui no item D da questão. Beleza, galera? Chegamos ao fim de mais uma contagem regressiva completinha aí, abordando
todos os tópicos que estão no edital, galera. Bom, como sempre, eu espero ter ajudado o mínimo possível, né, na sua caminhada até essa prova e até lá estaremos juntos, contem comigo. Valeu? Então, beleza. Fechamos aqui. Forte abraço e ó, valeu, guerreiro. Adeus. Tchau, tchau. Adeus não. Até a próxima. Valeu. Fui.